Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler um texto que está lá em Josué 22. E primeiro nós vamos ler lá no 11, que diz assim: Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte à terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão ao lado dos filhos de Israel. Esse texto, ele fala que essas três tribos, eles se juntaram e eles foram fazer um altar próximo ao Jordão. Quando as outras tribos, as outras 9 tribos, souberam disso, eles começaram a ficar preocupados e até com raiva, porque eles falavam assim, bom, eles estão fazendo o altar para quê? O altar para adorar a quem? E eles tiveram a impressão de que essas três tribos de Ruben, Gade e a metade de Manassés, eles estavam adorando a outro Deus. E eles sabiam que lá em Levítico, e que foi em Levítico e também em Êxodo, né? Tinha a palavra do Senhor, quando o Senhor deu lá as leis para Moisés, falando que não era para adorar a outros deuses. E eles ficaram indignados com aquilo. Mas aí, teve uma pessoa que se levantou, né? E que foi lá para saber, que foi Finéias. Finéias juntou um grupo de pessoas, representantes das outras tribos, e ele foi lá saber o que estava acontecendo. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa, a gente vê uma situação e a gente pensa que é uma coisa, a gente cria uma impressão errada sobre aquilo, sobre uma pessoa, a gente julga as coisas de forma que não são as verdadeiras. Mas aqui na Bíblia mostra um julgamento que foi errado. Eles estavam pensando que aquelas três tribos, eles estavam fazendo uma coisa errada. Eles tiveram a má impressão deles, mas eles não julgaram antes de procurar saber o que realmente estava acontecendo. Quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas, com as situações, e nós também somos vítimas de fazerem isso com a gente? Quantas vezes alguém pensou que você estava fazendo alguma coisa que mal intencionado e não era verdade? Quantas vezes você olhou para uma pessoa, viu a aparência dela, julgou que ela não era muito legal e você errou? Quantas vezes você pode ter escutado alguém te falar alguma coisa e você não averigou se era verdade, você julgou aquela pessoa errada? Isso a gente precisa ter muito cuidado. Quantas vezes também nós nos sentimos injustiçados porque nós estamos sendo julgados de forma errada. Aqui mostra, né, que Finéias, ele foi lá com alguns representantes, com um grupo de pessoas, e ele foi procurar saber o que realmente estava acontecendo. E na verdade não era nada daquilo do que eles estavam pensando, porque lá no versículo 29 diz assim, ó, longe de nós, né, as três tribos, as pessoas, né, que estavam fazendo, que estavam envolvidas, longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus que está perante o seu tabernáculo. Então, quando Finéias foi lá e indagou eles, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? Eles falaram, não, longe de nós estamos fazendo esse altar aqui, representando as nossas 12 tribos, em agradecimento ao nosso Deus verdadeiro. E aí eles voltaram com a impressão da verdade, o que realmente estava acontecendo naquele lugar, por que aquilo estava acontecendo. Então, duas coisas que a gente pode aprender com esse texto. Primeiro,
Se você está sendo injustiçado por alguma coisa, alguém está tendo uma impressão errada sobre você, não tema. Se você está certo, deixa que o Senhor, ele vai resolver essa situação. Deixa que a verdade vai aparecer. Não se precipite em querer fazer nada. Deixa que a pessoa chegue até você, ou então entregue nas mãos do Senhor, porque o Senhor, ele conhece qual é a verdade. Se você está julgando alguém de forma errada, primeiro você vai até essa pessoa e você procure saber a verdade dessa pessoa. Procure saber a versão dela. Não julgue antes de saber, de conversar com essa pessoa, porque você está sendo injusto. Porque justo de verdade a gente nunca é, porque justo é Deus, né? Mas procure essa pessoa, procure saber qual é a intenção dela, procure saber qual é a verdade antes de você pressupor alguma coisa que a pessoa esteja fazendo. E isso aqui é uma lição muito boa para nós, né? Tanto quanto você está recebendo algo assim, ou quanto você está fazendo esse tipo de coisa. A palavra de Deus, ele ensina a gente a viver em sociedade, a respeitar as pessoas, a sermos um pouco mais justos, né? Se é que isso é possível, mas não, a gente não se precipitar em julgar as pessoas, em tentar ficar idealizando aquilo que a pessoa está pensando, porque só Deus pode ver isso e você pode resolver isso de frente para a pessoa perguntando a ela. E também não se preocupe se você está sendo julgado de uma forma errônea, se você está sendo julgado de uma forma que você não merece, porque Deus, ele conhece todo mundo, ele sabe da intenção do coração de todo mundo, e a intenção do coração, às vezes a pessoa tem tanta... as atitudes tão boas, mas às vezes a intenção do coração não é tão boa, às vezes a pessoa é mais quieta, mais reservada, mas a intenção do coração dela é boa. Então, para julgar mesmo, de forma certa, é a gente entregar para Deus, a gente deixar que Deus mostre a verdade para as pessoas. Não se precipite também em fazer nada sem averiguar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e justo mesmo, só Deus.